Nossa primeira atividade, então, vai reunir líderes de diversos setores para explorar abordagens inovadoras que vêm integrando o ESG em suas operações. Uma verdadeira imersão em estratégias proativas, entendendo melhor como as empresas estão liderando o caminho em direção a um futuro mais sustentável, inclusivo e justo. Para participar dessa conversa, eu gostaria de convidar ao palco a Isabela Chuzit. Palmas para ela. A Isabela é CEO e fundadora da Linus. Agora eu gostaria de convidar o Marcos Matos. Marcos, CEO e cofundador da Eurociclo. Seja bem-vindo, Marcos. A Marcela Zambardino, diretora de impacto e cofundadora da Positiva. Seja bem-vinda, Marcela. A Mariana Spinardi, é diretora de sustentabilidade da Nude. Seja bem-vinda, Marcela. E o Juan Domingues, gerente de relacionamento e causas no Sistema B como mediador. Seja bem-vindo, Juan. O palco é todo seu. E agora? Agora sim. Eita, eu me ouço aqui, calma aí, gente. Fica chato, né? Isa, a Linus era muito conhecida, ela nasceu disso, né, desse lugar dos calçados sustentáveis. E eu queria que você trouxesse e falasse um pouco sobre isso, e também como que essa prática, esse direcional para o impacto e para o ESG, impacta diretamente na percepção dos consumidores. Boa, eu vou tirar aqui também, senão eu vou ficar me ouvindo e vai ser meio estranho. É confuso. Mas, bom, prazer, primeiro de tudo, estar aqui. Falando bem brevemente sobre a história da Linus. Eu fundei a Linus no finalzinho de 2018. Eu estava buscando trabalhar com alguma coisa que tivesse mais propósito no meu dia a dia. E a causa com a qual eu sempre me identifiquei mais sempre foi sustentabilidade, então eu sabia que tinha que ser com isso. Eu tenho uma condição física que não é nada grave, que chama hiperfrouxidão ligamentar, então eu sou mais elástica que a média. E eu já sabia disso, eu sempre fiz fortalecimento e precisava de um calçado que tivesse as curvas de apoio e sustentação aos arcos plantares. E eu sou muito despojada na forma de me vestir, acho que é uma boa forma de dizer isso. Comecei a olhar o mercado e eu vi que não tinha nenhuma marca com os atributos que eu estava buscando, né? Com um produto que tivesse todos os atributos. Então eu queria um produto que tivesse um design legal, porque apesar do meu estilinho, enfim, queria que combinasse comigo, que tivesse essa pegada mais sustentável, que era algo que eu sempre busquei na hora de consumir, que fosse confortável, porque agora era recomendação médica, e que também fosse super prático e financeiramente acessível. Eu não queria gastar uma fortuna num sapato que, sei lá, se vai chover, não vai chover, se não pode molhar, não pode molhar. Então, eu queria um negócio para você usar o dia inteiro sem muita preocupação. E, desde o início, eu queria que fosse algo feito a partir do plástico, porque o plástico, eu acredito que, se usado da forma correta, ele não é um vilão. Ele permite muitas coisas, acho que como sociedade ele trouxe a gente até aqui também, né? Mas eu não ia dormir tranquila se eu soubesse que eu não estaria fazendo o melhor que eu poderia fazer em termos ambientais. E foi daí que surgiu essa vontade de chegar em um material que fosse o mais sustentável possível. Sempre tem espaço para melhoria, né? Mas então, falando um pouco das formas como a gente trabalha ESG, porque não é só da forma olhando para o meio ambiente, mas tem outras. Mas da nossa matéria-prima, então o nosso material é 100% reciclável. O Marcos pode depois falar disso melhor do que eu, mas ser um produto que é monomaterial facilita muito a reciclagem, então é algo que desde sempre a gente pensou. Tem toda a questão de ser vegano, que a gente tira não só a possibilidade de crueldade animal, também que nada é testado em animal, mas garante que os óleos vegetais também são de origem vegetal e totalmente livre de metais pesados. Além de a gente ter mais de 70% de fontes renováveis na composição. Então, é algo que está inerente ao nosso produto. A gente já nasceu com isso e eu estava batendo um papo com o Marcos aqui antes, que acho que a gente foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa, a bater na porta da Eu Reciclo e falar, olha, eu quero certificar não só a minha embalagem, mas eu quero compensar também o meu produto. Até faz bastante tempo. Isso foi um negócio bem... Como que fazemos isso? Mas foi bem legal. E a gente tem também outras práticas. Então, a gente tem ali
Amazônia, por exemplo, que é uma cor de Linus que tem 100% dos lucros destinados ao PAN, que é a Operação Amazônia Nativa. Então, a gente ajuda na manutenção de florestas a partir da preservação de direitos indígenas. A gente também tem projeto com a FESO, no qual a gente ajuda na educação de meninas em que vem de realidades de vulnerabilidade. A gente também é mentor da Eu Reciclo. Enfim, a gente tem várias ações. A contratação, hoje, 80 e tantos % dos nossos colaboradores são mulheres. A gente quer desenvolver mulheres na liderança, porque mulheres na liderança tendem a tomar decisões que levam sustentabilidade mais em consideração. Então, realmente, até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhuma área de sustentabilidade na empresa, porque a gente entendia e ainda entende que isso tem que estar permeando tudo que a gente faz dentro da Linus. Então, e todas essa responsabilidade, essa transparência, essa genuinidade, eu gosto muito dessa palavra, acho que é a palavra de ordem lá dentro, faz com que os clientes tenham uma percepção de canal muito aberto, eles realmente confiam na gente, eles se sentem na liberdade, o que me deixa muito feliz, de poder cobrar a gente, questionar, falar o que gostam, o que não gostam. E acho que isso é uma grande fortaleza da marca, porque a partir dessa sensação de proximidade, a gente cria uma comunidade de embaixadores da marca mesmo. Então, poxa, várias pessoas vieram falar comigo que são clientes da Linus aqui hoje, me deixa super feliz. E eu acho que é esse o carinho que vai sendo criado. Maravilhosa, super obrigado, Isa. Mesmo. Palmas pra Isa. Eu sempre quis falar isso, gente. Palmas pra alguém. Mas, gente, tem uma... Acho que a Isa tocou num ponto que pra mim é a base pra... Imagino que para todos os direcionais que ela trouxe em relação à diversidade e outros pontos. Hoje o Sistema B é um time de 20 pessoas, 77% dessas pessoas são pessoas pretas, né? 60% dessas pessoas pretas estão em cargo de liderança. Então, se a gente está fazendo o que a gente faz hoje, é por causa de todas essas pessoas. Eu não estou dizendo que diversidade é bonito e não dá para romantizar isso, mas com certeza é a base para que a gente consiga dar um próximo passo enquanto movimento. E essa é a imagem que a gente quer ver em todas as empresas mesmo no futuro próximo. Falei isso porque, para mim, mais uma vez, é o que direciona. Mas eu vou emendar num outro ponto, e aí eu vou fazer já 2 convites. O primeiro convite é para que vocês conheçam o stand da Eu Reciclo, que está aqui do lado. E o segundo, que vocês vão daqui a pouquinho, aí a Mari fala onde está no stand da Nude. E converse com as pessoas aqui, que vai ser muito massa. E aí, já emendando na Eu Reciclo, porque a Isa falou bastante ali com o Marcos sobre vários pontos, tem um lance. Putz, a Linus foi muito cedo a procurar a Eu Reciclo, mas tem um lance, Marcos, que é esse lance da conscientização, que é mostrar não só para a empresa, mas para a pessoa física, que é quem tem para o CPF, que é quem está na empresa, o quão é importante olhar para isso. Queria um pouco que você falasse um pouco sobre o que é Eu Reciclo, nesse modelo super inovador que vocês têm, e enfatizasse um pouco dessa dificuldade que vocês adotam de estratégia para engajar o consumidor e as empresas a se conectarem mais com a temática. Obrigado, Isa. Gente, boa tarde, tudo bem? Obrigado, Juan, todo mundo. Uma honra estar aqui, falar um pouquinho desse assunto que eu acho que é tão empolgante, né? Eu acho que eu vou tirar também, que dá uma incomodada. Então, assim, eu acho que só para contar um pouquinho, né, como nasceu o Eu Reciclo, né, saiu da ideia de um projeto de MBA do meu sócio, que ele queria falar bem assim, da mesma forma que hoje muito do impacto negativo no mundo é gerado em escala, como que a gente consegue gerar um impacto positivo em escala também, né? Então, hoje você parar para pensar a quantidade de carros que estão gerando CO2, de resíduos que estão sendo gerados, o velocímetro do impacto ambiental ele está só aumentando, né? Então, não adianta a gente... Óbvio que é importante a gente pensar em ações pontuais, mas como que a gente consegue pensar de uma forma escalável? Então, a gente olhou muito por que alguns países funcionavam e por que outros países não funcionavam a reciclagem. Então, se você olha na Europa, você tem países com, tipo a Alemanha, que tem taxas de reciclagem de mais de 70%. Aqui no Brasil, em torno de 5% a 7%. Então, por que eles fazem e por que a gente não consegue fazer? Né? E aí, eu acho que só para fazer um vínculo, né, que eu acho que é legal que você falou da conscientização, eu já volto para falar do Eu Reciclo. Quando eu estava na faculdade, eu ganhei uma bolsa para estudar fora. Eu fui estudar na França 1 ano e meio. E aí eu lembro quando eu cheguei na França, eu estava morando em Paris na época, e eu fui no supermercado. A primeira vez que eu fui no supermercado, e aí eu comprei, no final eu tive que pagar 2 euros, isso em 2004, então tem 20 anos, por uma eco bag. Falei, caramba, eu tô num país desenvolvido, eu tenho que comprar sacola, que tipo, o povo pão duro, não faz sentido isso, né? Quando eu voltei, eu cheguei lá no dorme da faculdade, fui falar com um amigo meu francês, falei, cara, que absurdo isso. Ele falou, você não entendeu nada. Essa sacola, você vai usar ela 200 vezes.
aquela sacola de plástico, você vai pegar ela e jogar fora. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive o contato, de fato, com sustentabilidade. E, cara, eu estudava numa escola, uma faculdade bacana, e a gente não tinha educação. Então, não é uma questão de renda, não é uma questão de, sei lá, de cultura. É uma questão de educação, de conscientização. Hoje, meu filho, ele tem 3 anos e meio, e ele vai lá e pega o resíduo e coloca no reciclável e no não reciclável. Eu acho que ele vai ser muito melhor do que eu, muito melhor que outras pessoas. Então, se a gente conseguir impactar a sociedade de forma escalável, seja na quantidade, no nosso caso, quanto mais eu ajudo a reciclar e quanto mais pessoas eu ajudo a conscientizar, mais na frente esse impacto vai ser maior. Então, assim, eu sou muito otimista com o mundo. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma volta do impacto positivo superar o impacto negativo, mas a gente tem que pensar isso desde agora em escala. E aí, no caso nosso da Eu Reciclo, que a gente virou e falou bem assim, quando a gente começou, a gente percebeu o seguinte, que a gente fala muito de sustentabilidade do ambiental e do social, e a gente esquece de falar do econômico. Então, assim, os nossos negócios são empresas. Essas empresas precisam parar de pé economicamente. Então, sempre quando a gente começou o negócio, a gente falou, cara, a cadeia de reciclagem, ela precisa ser economicamente viável. E não ser só uma, como é que fala, uma doação. Porque você faz uma doação e a doação, depois que a doação acaba, como que o negócio perpetua? Então a gente pensa muito em produtividade mesmo, como que eu consigo aumentar as taxas de reciclagem de uma forma escalável, de uma forma que vai ser automática e para sempre, né? Como que eu pego uma cooperativa, essa cooperativa tinha 30 cooperados e ela passa a ter 100. Como que eu consigo desenvolver cadeias de reciclagem em vários estados? E aí, da mesma forma que a maioria dos produtos são economicamente viáveis, a cadeia de reciclagem tem que ser economicamente viável. Então, hoje, quando a gente vai estruturar uma cadeia, eu estava conversando também com a Isa, né? Quando a gente começou era muito em São Paulo, né? E era muito louco. E a gente, você ia numa cooperativa que o cara recebia coleta seletiva, que você separava metal, plástico, papel e vidro, aí ele juntava lá o vidro num bag. Mas e esse bag não vai para reciclar? Não, eu vou mandar para um aterro. Por quê? Porque a conta não fecha. Peraí, cara, se eu te der mais X reais a tonelada aqui, você manda uma destinação, você faz a destinação correta? Faço. Então foi aí que a gente percebeu que, cara, o nosso negócio, a gente precisa incentivar isso aí. Então, hoje, uma cooperativa que já existia um operador, em média, depois que eles começam a trabalhar com a gente, 1 ano depois, ele tem um aumento de produtividade de 65%. Então a gente mede isso, que é muito importante, que isso que vai ajudar a dar escala. E fora a questão que a gente tem que estruturar. Estava falando para ela. Mato Grosso do Sul, lá não tinha cadeia de reciclagem do vidro, então a gente teve que ir lá em Bonito, sentar com a prefeitura, comprar umas motonetas para fazer uma coleta, mandar para Campo Grande para mandar para cá. E aí você começa a dar escala, aí você começa a ter um estado hoje que tem mais de 5 mil toneladas de vidro reciclado por ano, plástico, papel, e a gente fazer isso em escala nacional, né? Então quando você consegue chegar nesse nível da escala, você vai começar a ver um pouco na mexida do ponteiro, e é muito como que a gente vê. E aí indo para a conscientização, se eu consigo ter a conscientização das empresas, mas a conscientização das pessoas, que hoje as pessoas elas estão mais dispostas a comprar coisas que são de conteúdo sustentável, que agride menos o planeta, e eu ajudar a dar essa educação para ela, no fundo a gente está se ajudando como planeta. Então é muito como que a gente vê essa equação. Maravilhoso, super obrigado. Eu acho que eu falei que eu ia mudar tudo várias vezes, né? Então eu ia fazer uma pergunta para a Mar, mas eu vou pegar o gancho para fazer para a Mari. Porque o Marcos falou agora sobre esse lugar de engajar a sociedade civil, de transparência e vários outros pontos. Mas conta pra gente um pouco sobre o que é a Nude, o que é o movimento que você vem puxando, esse movimento que convida as empresas para um lugar de transparência. Acredito fielmente que é um movimento necessário para o momento que a gente está, tanto dentro do movimento B, quanto para fora dele, para trazer essa maior visibilidade, essa maior segurança para o consumidor no que ele está consumindo, no que ele está adquirindo ali no dia a dia. Oi, tá me ouvindo? Legal. Tá todo mundo voltando um pouco no tempo, eu vou voltar um pouquinho no tempo também. Lá no começo, quando a gente estava desenhando a Nude, né, a gente, vendo pesquisas de consumidores, a gente percebeu que os números giravam em torno de 60% dos consumidores querendo ser, aspas, tá?
mais saudáveis e, aspas, mais sustentáveis, e menos de 20% deles dizendo que sim, eles estavam conseguindo ser, aspas, mais saudáveis e sustentáveis. Então, a gente vem acompanhando essas pesquisas ao longo do tempo, a gente vê que esses números não mudam tanto, e a gente percebeu essa oportunidade de trabalhar com esse espaço e ajudar o consumidor a chegar onde ele quer chegar, né? De ser mais, aspas, de novo, saudável, sustentável. Então, desde sempre, a gente coloca a Nude nesse lugar de apoiar o consumidor nessa, a gente fala, nessa transição para uma economia de baixo carbono, é um palavrão, mas, em outras palavras, nada mais é do que ajudar o consumidor a ser mais sustentável de uma forma fácil, gostosa. A gente sempre brinca que, ao invés de pegar um leite de origem animal, pegar um leite de origem vegetal, especialmente um Nude, é fácil, né? É gostoso e a pessoa tá consumindo um produto que tem menos de 1/10 do impacto ambiental de um leite de origem animal. Então, acho que a gente nasce nesse contexto, nem sempre eu trago isso nas conversas, mas acho que seguindo a linha aí da história. E aí a gente começa a ter uma coisa muito, muito curiosa, porque a gente tem uma agenda, né, robusta de sustentabilidade com vários temas, inclusive resíduos, e lá no começo a gente falou, vamos falar de um tema de cada vez? Vamos começar por carbono? E a gente está há 3 anos e meio falando de carbono, a gente não consegue sair desse tema, porque a gente ainda entende que falta muito, que tem muito espaço para a gente falar sobre e para a gente avançar e conscientizar o consumidor. E aí, nessa linha, a gente anda muito de mãos dadas, né? Eu brinco que a sustentabilidade da Nude não é nossa responsabilidade, é a responsabilidade de todo mundo que está lá. E a gente anda muito de mãos dadas com o time de comunicação, buscando conscientizar, buscando explicar, porque a gente, né, tem um trabalho imenso para entender nossa cadeia de fornecimento, para tentar reduzir o impacto ambiental da nossa cadeia de fornecimento. E a gente sente que ainda é um assunto muito novo para o consumidor. E aí, nessas conversas, um dia a gente, trocando, a gente falou, bom, o consumidor só vai entender o que é a pegada de carbono no rótulo da Nude no dia que o supermercado inteiro tiver a pegada de carbono, no dia que todo centro de compra, né, tiver uma pegada de carbono no rótulo. E aí, nessa linha, a gente começou ali nos corredores do Bioma, onde a gente fica, a chamar as marcas que estavam ali do nosso lado e falar, você sabe o que é pegada de carbono? Algumas já tinham, e falar, inclusive água na caixa tem. E a gente começou a fazer esse movimento que chama Mostra Sua Pegada, e eu não sei se foi de propósito ou não, mas a MAC faz parte, Linus faz parte do movimento Mostra Sua Pegada, porque nada mais é do que um movimento de marcas que buscam a transparência climática e buscam mostrar para o consumidor a pegada de carbono. Acho que é sobre isso, né? Sustentabilidade, a gente tem que mudar hábitos, conscientizar. Então, a gente não só atuando, como tentando, né, trazer mais luz para esses temas. Super obrigado, Má. Tem uma coisa muito importante que é quando um movimento como esse chega em determinada empresa, seja grande ou pequena, ela muda as pessoas e muda a forma da empresa operar. Então, uma empresa, as pessoas que estão ali no dia a dia de produtos e outras marcas vão pensar muito mais na hora de colocar um produto na rua, porque ela sabe que, tem alguma coisa que ela se comprometeu e que ela tem que olhar para a pegada de carbono com mais atenção. Então, foi um movimento que surgiu ali com a gente, surgiu da Nude. Uma hora a Mari falou assim, putz, vocês querem se conectar? E, foi muito massa a aceitação que teve dentro do movimento para conseguir puxar e dar um próximo passo em relação à temática. E aí, continuando aqui, tem uma coisa que a Cela é super amiga também, pessoal. Eu tenho uma filha, gente, de 1 ano e meio, Corinha, maravilhosa. E Cela foi bem importante nesse meu processo de parentalidade, de troca e outras coisas. Até o berço do filho dela, berço não, né? O Moisés, o filho dela, foi parar em casa, uma loucura. Já foi para outra pessoa. E a circularidade, é isso, é sobre isso. E Cela, tem uma coisa que eu gosto muito na Positiva e em você pessoalmente, que é você traz esse próximo passo do que é a sustentabilidade, né? E aí eu quero que você conte um pouco da história da Positiva, que eu acho uma história lindíssima, e também mostre um pouco sobre como você vem direcionando a temática de regeneração dentro dos produtos da Positiva,
fazendo com que eles continuem sendo eficazes para o consumidor, que é uma demanda que a gente tem ali com o consumidor final diariamente. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, pessoas que me inspiram muito, todos parceiros, e obrigada também a todo mundo que está assistindo. É muito lindo ver essa feira crescendo também, né? Esse que mostra como a gente está no caminho certo. Bom, a Positiva começou em 2016, eu cofundei ela com meus sócios, porque a gente entende dois movimentos muito significativos que têm acontecido, né? O ser humano tem se distanciado muito da natureza, esquecendo que a gente é natureza, e isso reflete muito na forma como a gente pensa e cria os negócios. E os negócios de bens de consumo em escala, eles geram diariamente resíduos, e numa proporção, resíduos tanto de embalagem quanto da composição, que vão para nossas águas, para o ar, que são muito danosos para a nossa saúde, para a saúde do planeta. E a gente está vendo isso se acumulando na saúde das pessoas e causando uma série de doenças, e a gente está vendo isso se acumulando também na natureza. Acho que está muito claro que talvez nossos filhos aqui não vão poder nadar no mar, né? E eu acho que as empresas que estão nascendo têm uma responsabilidade enorme, porque hoje a informação está disponível. Então a gente tem que agir, é urgente. Não dá mais tempo, né, de fazer diferente, tem que fazer com responsabilidade. E na Positiva, como a gente sempre quis criar um produto que fosse solução. A gente acredita muito na análise de ciclo de vida de produto. Se você cria um produto, né, isso é uma mentalidade de design thinking, né? Assim, se você cria um produto que olha de onde ele vem, quem está produzindo, quais são as práticas desse produtor, para onde que ele vai, qual que vai ser a distância que esse produto vai percorrer, quais são, né, os ingredientes que vão estar ali, né? As práticas de diversidade desse seu parceiro que você está associando a sua marca, né, com esse fornecedor que tem que ser parceiro, não pode ser uma relação só comercial. Depois, como que isso vai ser distribuído, como que isso vai ser embalado. Se você pensar no ciclo de vida todo, facilitando para o consumidor a informação e ele podendo se sentir parte desse manifesto que é o consumo consciente, você elimina a culpa do consumo e você engaja as pessoas a serem parte da solução. Então, quando você fala de ser um negócio regenerativo, a gente não gosta de resolver problema depois. A gente gosta de criar um produto que já fomenta o impacto socioambiental positivo desde o início da cadeia. E aí, como é que a gente faz isso? A gente trabalha com pequenos produtores de matéria-prima ou de produto acabado, que fazem, por exemplo, produtos que substituem produtos convencionais, tipo uma bucha vegetal que substitui uma bucha de plástico que está na cozinha lavando a louça da maioria dos brasileiros. E aí, quando você termina de usar essa bucha vegetal, você descarta ela e ela pode voltar como energia para o solo, diferente de uma bucha de plástico que vem do petróleo, virgem, enfim, tem todo o impacto que todo mundo aqui já conhece. Então, fazer essas trocas pode ser muito simples, e a gente chama essas trocas de trocas positivas. E aí, quando a gente trabalha com esses produtos, olhando para o ciclo de vida, a gente consegue, em escala, resolver problemas muito significativos. E, por exemplo, em 8 anos, a gente já conseguiu reinserir 67 toneladas de plástico nos nossos produtos. Todos os frascos da Positiva são feitos com PAD 100% reciclado, com monomaterial, com uma cor que a chance de um catador que é muito responsável pela reciclagem querer pegar esse material e conseguir vender é muito maior. Enfim, muita história para contar, mas o ponto é que a gente faz o cimento do produto ser mais pensado e cuidadoso para que a gente, com a venda dele, consiga gerar impacto positivo em escala. Nossa, super obrigado. Eu gosto de ouvir a história porque me traz uma sensação muito que faz parte de quem você é, assim, né? Então, esse lugar de criar um produto que já não soluciona algum tipo de problema na sociedade, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que fazer. Antes de ir para o Sistema B, eu trabalhei na Natura, muito tempo, e a Natura teve uma coisa que eu vou levar para minha vida, que é
me questionavam muito sobre o que é inovação. Eu acredito que só a inovação se gera impacto positivo, tanto para o business quanto para a sociedade. Isso é muito importante. E é possível fazer isso dentro das empresas. Sabemos da grande dificuldade, que é um trabalho de intraempreendedorismo diariamente. Assim. Então, principalmente para empresas muito grandes e complexas, a gente sabe que não é fácil dar esses próximos passos em relação a isso. Assim como não é fácil dar os próximos passos para quem está começando. E aí, deixa eu só ver aqui o tempo. Ah, tem muito tempo, meia hora ainda. Brincadeira. Isa, você estava me contando agora há pouco sobre... De fato, a gente se conheceu hoje, oficialmente, né, e entre outras coisas. Mas Isa estava me contando um pouco sobre como foi o início disso tudo, né? E aí você me falou sobre a questão de idade, vários outros pontos. Então, eu queria que você trouxesse e falasse um pouco sobre essa história da Linus partindo da... Melhor, né? Por isso que tá dando erro. Mas queria que você contasse um pouco sobre essa história e sobre as grandes dificuldades que é colocar uma marca no mundo da forma como você colocou e da forma como a marca está posicionada hoje. Boa. Também, peraí. Bom, não vou ficar chovendo molhado e falar que empreender no Brasil é difícil, porque acho que literalmente todo mundo que tá nessa feira sabe isso. Só que eu acho que além de empreender no Brasil, vamos falar de empreender sendo uma mulher de 23 anos quando eu comecei, e querendo empreender com sustentabilidade. E sem ter um grande capital por trás. Acho que você estava falando, né? Também, Marcos, na tua fala sobre sustentabilidade financeira, é algo que a gente leva muito a ferro, assim. Ali, no tanto que a gente começou a empresa com 50 mil reais, nunca captou, nunca pus mais um centavo, e a empresa é o que é a partir disso. Então, esse é um ponto também super importante, mas chegar para um fornecedor, falar, olha, quero fazer um material diferente do que você está acostumado, não vou conseguir comprar 1 zilhão de pares, mas vamos tentar, acho que vai dar certo, explicando por que eu achava que ia dar certo e tal. Então, aí já vem um super desafio, né? Acho que vários fatores que dificultam ali a equação. Mas eu acho que conforme a gente vai crescendo, e esse é um dos grandes papéis, e é isso que a gente também vai gerando escala, que a gente tem ouvido falar muito aqui, né? Aumentar, ter impacto em escala. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais poder de barganha. E o poder de barganha, obviamente, também é legal para negociar, mas isso possibilita com que a gente leve mais impacto para a cadeia como um todo. Então, desde exigir certificação de fornecedores que você sabe que está fazendo tudo direitinho, mas assim, cara, eu preciso comprovar, preciso ter rastreio de toda a cadeia. Então, você consegue elevar a barra de fornecedores que eram menores e que estão crescendo junto com você. Um exemplo que eu gosto muito de um dos nossos principais injetores, que a gente conseguiu colocar energia solar na fábrica inteira. Um dos grandes responsáveis pela emissão na produção da Linus é a energia elétrica. Então, a partir do momento que a gente coloca energia renovável, né, energia solar ali na nossa produção, já despenca muito a nossa emissão. Então, acho que é extremamente desafiador. Quando a gente fala de material no Brasil, a gente está bastante, acho que ainda defasado, se a gente olha para fora. E a gente poderia, lá no início, ter buscado fornecedores fora. Podia ter buscado na China, podia ter buscado, lembro de ver materiais super legais na Inglaterra. Só que se não tem alguém aqui demandando essa inovação, a gente fica para trás. E eu acho que é legal ter essa demanda, porque você faz o fornecedor sair da zona de conforto. E o que eu mais gosto, e o que eu mais me orgulho, eu comecei ali antes que eu estava atrás de propósito, né? É ver o impacto que a gente conseguiu criar no segmento. Então, ver os maiores players do mercado se mexendo, estava te contando fofocas no bastidores, mas se mexendo, querendo fazer melhor, não porque necessariamente eles queiram fazer melhor, mas porque eles falaram, bom, se a gente não fizer, tem gente que está fazendo, preciso correr atrás. Então, acho que se fosse fácil, todo mundo faria. Mas quando a gente junta assim, grupos de pessoas que querem fazer porque realmente acreditam, a gente consegue não só fazer diferente, mas mudar a forma como todo mundo faz. Então, acho que é um desafio, mas que, putz, para mim, e com certeza para todo mundo que tá aqui nesse palco, compensa muito e traz propósito, né? Traz realização, assim, pro dia a dia. Maravilhosa, super obrigado. Palmas.
Eu acredito, mais uma vez, muito que a gente tem... que essa direção por impacto, ela é quase que o mínimo que a gente precisa fazer, mais uma vez. E a gente vê crescendo cada vez mais as pautas relacionadas à regeneração, justiça social, justiça climática, emergência climática. Eu acho que a gente vem vivendo enquanto sociedade, e aí especificamente no Brasil, toda essa pauta no nosso dia a dia. Calores extremos, chuvas extremas, dentre diversas outras coisas. E a gente sabe que existe um desafio para quando as empresas estão se adequando em relação a tudo isso e começam a trabalhar isso tudo de dentro para fora. Começam a trabalhar tudo isso de dentro para fora. Então, diversidade está totalmente relacionada à justiça social. Né? Como que a gente traz as pessoas que mais são impactadas pelas questões sociais hoje para dentro dos espaços de tomada de decisão, para o nosso dia a dia? Não é óbvio, né? Eu diria que é uma das maiores dificuldades que a gente tem. E tem uma pergunta que vem surgindo bastante, que é qual é essa linha tênue entre uma empresa que está abordando práticas ESG, está dando o próximo passo para trabalhar e falar sobre isso, que envolve muito uma perspectiva de marketing, mas pode cair, tem um cuidado muito relevante para não cair num lugar de greenwashing, que é muito fácil, muito fácil. Na Natura a gente se policiava a todo momento, porque, é uma linha muito tênue em relação a uma coisa e outra. Eu queria fechar, e aí vou passar com todo mundo, fechar essa conversa de hoje, muito que pedindo a visão de vocês sobre como fazer isso, né? Quais são as dificuldades, de como que dicas vocês podem dar para que as empresas consigam, de fato, dar esse próximo passo em relação a ESG, justiça, equidade e dentre outros temas, mas sem cair no greenwashing com práticas reais do dia a dia. Zero fácil. Pergunta de ouro. Posso começar, que eu já estou com o microfone. Eu falei aqui um pouco sobre a palavra genuinidade, e dentro da Linus, eu acho que essa é uma das principais ferramentas, porque a gente eu concordo com você, buscar ter impacto positivo, de fato, é o mínimo que a gente tem que fazer. E essa questão da gente não ter uma área de sustentabilidade dentro da empresa é porque tem que estar permeando o negócio todo, tem que estar na cabeça de todo mundo. Então, a gente nunca... Foi sempre muito natural. Foi assim, cara, como que eu posso realmente fazer melhor? O que eu posso fazer melhor? E a gente tem, obviamente, também uma área de branding dentro da empresa, casando com a sua pergunta, que é uma área que tem um papel de guardia da marca. Então, assim, não tem nenhuma ação... Até hoje, branding nunca precisou vetar nada, mas não tem nenhuma ação que não tenha que ser aprovada para garantir que, cara, de fato, tá tudo certo, para não acontecer de, sei lá, uma marca lançar uma linha inspirada no continente africano e usar como modelo uma menina branca, loira, de olho azul, entendeu? Tipo assim, não dá match. Então, quando a gente busca fazer as coisas de verdade, porque a gente realmente se importa, quer ter impacto na causa, eu acho que as coisas acabam não caindo pro greenwash porque elas são verdadeiras. E não é puxando o saco, mas eu sempre falo isso, que o próprio Sistema B é uma ferramenta muito legal de mensuração, mesmo que você não tenha vontade, no final das contas, de tirar a certificação, mas fazer todo o assessment te dá muita clareza do que você tem para melhorar. É uma ferramenta muito legal e que eu recomendo do fundo do meu coração, assim. A gente tá no processo e é algo que a gente já usou antes, em outros momentos, para ver espaços de melhoria. Então, ter essa busca constante e verdadeira. Para mim, é esse o segredo. Muito obrigado. Linus que está entrando aí no processo, então, esse ano, talvez no comecinho do próximo, teremos a Linus desse certificado. E eu acho que é muito importante isso que a Isa trouxe, porque hoje a ferramenta de certificação, a BIA, carinhosamente como a gente chama, a BIA, desculpa, a gente está acostumado com microfones. A BIA ela é disponível online gratuitamente para todo mundo. Então, você que tem uma organização, pessoa física, enfim, você pode entrar lá e responder a ferramenta, entender o momento que você está, mas também boas práticas para dar esse próximo passo. Mas, obviamente, não é óbvio, não é simples. E aí, dentro do próprio Movimento B, no Sistema B Brasil hoje, a gente tem uma equipe muito maravilhosa de projetos que ajudam as empresas também nesse próximo passo. A Cami está aqui, o Rô está aqui também, tem algumas pessoas espalhadas com uma cabeça dessa. Então, bata um papo, conversem, porque a gente está aqui justamente para entender como que a gente consegue dar em conjunto esse próximo passo em direção ao que a gente entende como impacto positivo dos negócios para com a sociedade. E aí, voltando, queria ouvir mais vocês sobre aquela mesma pergunta de como que a gente implementa práticas ESG, de justiça e outros pontos, e não cai no marketing, no greenwashing, aí como a gente bem conhece.
Bom, vou falar 3 dicas aqui. Uma é não fazendo jabá, mas realmente a certificação B ela é muito importante para guiar os negócios a serem coerentes e fugirem do greenwashing. Você ter um olhar mais amplo que o ESG, inclusive, porque na parte social a gente consegue ir mais fundo quando a gente faz o BIA. A Positiva está fazendo pela terceira vez, né, a recertificação, e cada vez eu me surpreendo. Eu gosto de fazer, pessoalmente, porque cada vez eu me surpreendo e aprendo o que a gente pode implementar no negócio. Então, desde vivências teóricas quanto vivências físicas, assim, são fundamentais para que a gente consiga multiplicar, né, esse conhecimento e ter ao máximo um time, uma homogeneidade no conhecimento no time. Eu acho que aí vem ideias também cada vez mais alinhadas com o propósito da empresa. E a terceira, eu acho que é o que a gente estava falando aqui em relação a tudo isso, assim, eu acho que são comunidades, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que a solução ela vai vir do coletivo. Então, o Sistema B é uma comunidade muito importante para estar, o time interno é uma comunidade muito importante de fomentar, e os clientes, né? Então, colocar a informação nas embalagens de forma verdadeira. A gente colocou isso que eu falei de ciclo de vida num QR Code, você consegue ver de onde vem, para onde vai o produto, você consegue, falando de comunidade, ver o fornecedor que está fazendo aquele produto. Isso também é diversidade e inclusão, né? Olhar para a diversidade dos fornecedores. E aí aqui você sabe exatamente para onde está indo seu dinheiro, né? Então, essas são as minhas 3 dicas. Muito, muito obrigado. Acho que eu vou endereçar para a Má e depois fechar com o Marcos. Palmas. E aí, Má, acho que acrescentando para você, tem um desafio que vocês trabalham e o processo de transparência é um processo de comunicação. E aí, como que é tudo isso dentro desse mesmo contexto que eu tinha comentado? Legal. Eu acho que eu responderia todas as suas perguntas com uma palavra que é coragem, porque eu acho que a gente tem que ser muito corajoso para se colocar no lugar, porque a sustentabilidade é uma jornada, não tem fim. E a gente tem que ter muita tranquilidade, muita coragem de falar, olha, eu consegui vir até aqui, isso é muito legal, eu ainda não consegui dar aquele passo, e a gente procura ter muita coragem na comunicação, e eu acho que essa é a grande virada de chave contra o greenwashing. A gente conversa muito lá dentro sobre isso, e a gente sempre coloca muito, e eu particularmente coloco muito isso, que eu acho incrível quando a empresa comunica que ela talvez não tenha conseguido bater uma meta, ou ela talvez não tenha conseguido convencer um fornecedor a reduzir o impacto ambiental, porque isso traz veracidade. E isso traz muito mais força para a comunicação positiva que a empresa conseguiu emplacar, conseguiu fazer. E aí eu vou trazer um pouco do Sistema B sobre outra perspectiva, que é a perspectiva da comunidade, que cria um ambiente emocionalmente seguro para as empresas abrirem a sua vulnerabilidade, aprenderem umas com as outras e avançarem juntas. Assim, tudo que a gente faz, o Sistema B está muito presente, né? Quando a gente fala do movimento Mostra Sua Pegada, o Sistema B foi incrível em nos apoiar a buscar outras empresas. Mas eu acho que, para mim, o que fica mais forte é esse ambiente onde... Porque a gente precisa mostrar a nossa vulnerabilidade para conseguir avançar, né? Eu troco muito aqui com a Cela em relação a resíduos. A Deia está aí em algum lugar, eu vi ela ali, ó. A Deia da Nude também. A gente troca muito no sentido de como que a gente consegue. Trocamos com o Eu Reciclo, enfim, temos parceria com o Linus, está todo mundo aqui junto, né? Mas acho que essa vulnerabilidade é muito, muito importante de ser colocada para a gente conseguir avançar. Muito, muito, muito obrigado. E aí, Marcos, fechando com você, queria saber como que é esse tema para o Reciclo, que é uma empresa B também, mas atua no setor que está crescendo muito e diferente das outras organizações que estão aqui. Então, como que é e que dica você daria nessa frente? Olha que legal você falando, Juan. A gente está no Sistema B desde 2017. E você falou da Natura, né? O meu mentor, ele foi CFO da Natura. Hoje ele é conselheiro de várias empresas, inclusive ele é conselheiro do WWF. E tem uma frase
que eu gosto muito do fundador do Greenpeace, que ele fala: não me julgue pelas coisas que eu falo, penso ou escrevo, me julgue pelas coisas que eu faço. Né? Então a gente sempre tem esse muito negócio de que a gente tem que ir lá e colocar a mão na massa. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, como que a gente impacta a cadeia de reciclagem? Né? Para a gente ter receita, a gente vende o crédito da reciclagem. Só que o crédito, ele só existe se de fato aconteceu a reciclagem. Então, por exemplo, um dia bateu uma empresa grande que vende vidro e plástico no Amazonas. A gente teve que estruturar a cadeia do vidro e do plástico no Amazonas. Vocês não têm ideia como que é reciclar vidro, tirar vidro de Manaus para reciclar esse negócio. Parece simples, mas não é. Que nem o pessoal acha que é colocar no lixo e o negócio desaparece. Então, é muito complexo. Né? Então, e com muita intencionalidade você consegue fazer isso. Então, assim, uma das coisas que a gente acredita muito é, cara, a gente vai lá e faz. Então, a gente só vai ter impacto ambiental, social e ser economicamente viável como empresa sustentável no longo prazo, a gente precisa ter receita. Para a gente ter receita, a gente precisa estruturar a cadeia. Se a gente não estruturar a cadeia, a gente não tem nada disso. Então, assim, o nosso negócio é, para eu ter sucesso, eu preciso fazer a minha razão de viver. Então, para a gente é muito óbvio, eu preciso resolver esse problema para eu ter sucesso nesses sentidos que eu falei. E aí, outra coisa que eu acho que é legal, que assim, de novo, tem várias formas da gente querer mudar. A gente pode chegar e chutar a porta, ou a gente pode chegar e conversar com as pessoas. A gente acredita muito que você conversar com amor, com uma boa intencionalidade, resolve muito. E às vezes uma boa intenção, ela vale muito, né? Que nem assim, eu nunca conheci a Isa, ela chegou aqui para mim e me trouxe um presente, um par de calçado da Linus. E assim, cara, a Marcela também a mesma coisa. Então assim, é muito legal isso, né? Que tipo, a gente está nessa luta, a gente sabe que não é fácil trabalhar com sustentabilidade, que às vezes a gente escuta muita coisa e a gente consegue, né, de alguma forma, num ambiente mais amigável, a gente consegue se ajudar e ganhar força, né? Então, assim, como que a gente consegue acabar com essa questão do greenwashing? Vamos fazer. Vamos lá colocar a mão na massa, arregaçar a mão e fazer o negócio acontecer. Qual que é a sua causa? Vamos resolver essa causa. Vamos lá e transformar essa causa. Ah, não tem reciclagem no Acre. Vamos para o Acre resolver esse negócio. Cansamos de pegar avião e ir lá para um estado desenvolver. Ah, pô, não tem reciclagem no São João. Vamos levar o time lá para estruturar uma cadeia para fazer aquilo, para fazer o negócio acontecer. E depois que você planta a primeira semente, uma semente ela é muito poderosa. Uma semente, depois você planta ela vira uma árvore que dá vários frutos, que tem milhares de sementes. Então, quando você coloca a primeira semente, você está levando, né, essa ideia para muito mais gente. Aí vários frutos que geram várias sementes que acabam espalhando o negócio. Então, assim, a gente tem um papel muito importante de começar esse movimento. Mas quem que vai fazer esse movimento é a sociedade como um todo. Muito, muito obrigado. Para fechar, tem uma coisa que ficou muito marcante para mim, que todo mundo falou tudo no plural. Né? Então, isso tem que ser notado, tem que ser valorizado a cada momento. A gente não faz nada sozinho. Né? Foi citado alguns exemplos da comunidade B, da rede B, mas o que eu mais acredito, e dentre muitas outras coisas, é no nós, é no nosso. Então, contem com as pessoas que estão aqui, contem com a gente no Movimento B, contem com a rede B para apoiar e dar esse próximo passo em conjunto, que eu acredito que é necessário que seja em conjunto para que a gente consiga enfrentar com cada vez mais força desafios cada vez mais iminentes que a gente tem hoje na sociedade. Quero agradecer demais, mais uma vez, um espaço de muito privilégio para mim estar aqui com vocês. E é isso, gente. Muito, muito obrigado e nos vemos em breve. Prazer. Obrigado.